Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, neste momento, partindo da segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 3, onde a parte A ele diz que por motivo de avareza farão negócio de vós. Essas coisas, irmãos, que estão acontecendo nas igrejas evangélicas, é um fenômeno que está tomando conta da nossa nação e nós precisamos combater. Nós não vamos combater os pastores. Nós vamos combater os falsos pastores. Aqueles que desviam, aqueles que se prostituem e que só são exonerados, destituídos após este ato ser público, tornar-se público. Porque enquanto eles puderem esconder, eles vão escondendo. E foi assim em Amaragi. O Simas Dias e o Samuel Oliveira, juntamente com seus Ailton Júnior e Ailton Pai, já estavam prontos para abafar o caso. E esses homens não têm nenhum temor à palavra de Deus. Eles fazem aquelas pregações tão bem quanto os hipócritas faziam as orações longas nas praças para serem vistos. Mas Jesus disse que eles já ganharam o seu galardão. O negócio está tão difícil hoje aqui em Pernambuco, sobretudo na IEADPE, em virtude desses senhores comprovadamente, e o que eu digo eu provo, estarem envolvidos em rachadinha, desvio de dinheiro, inclusive do meu dinheiro e de outros irmãos. Não bastassem isso, eles inventam agora esses projetos aí, projeto Pernambuco para Cristo. Mas Pernambuco para Cristo, o que vale na verdade, a intenção não é pregar evangelho, é levar dinheiro do povo. E agora, meus amados irmãos, eu vou mostrar para vocês o que esses líderes, porque eu já publiquei um vídeo aqui em que aparece o Silas Malafaia, ao lado de Pezão, ao lado daquele outro que foi político ali e ganhou algumas eleições ali no Rio de Janeiro. Então, isso não é de graça. De graça, irmãos, só a salvação, sol e chuva. Ninguém faz isso, não é para ajudar, ninguém faz nada. Se fosse feito ou feitas determinadas coisas para ajudar os pobres, eu ainda admitiria. Um político chamou um determinado pastor para dar um discurso a respeito da idoneidade desse político e pedir voto. Mas o dinheiro que ele recebeu para dar esse discurso em favor de um homem de caráter ilibado, um homem de caráter cuja história ou histórico não pese nenhum erro grave, porque erros todos nós temos. Pois é. Agora tem aquele negócio de Lula e Bolsonaro. Aí me enviaram aqui, irmãos, 2 vídeos. Um, eu vou, na verdade, colocar a imagem. E o outro, eu vou colocar o vídeo. E vou mostrar para vocês o que estão fazendo com a palavra de Deus. Agora já tem a Bíblia do patriota. Depois vão criar a Bíblia do PT. Depois, a Bíblia do PSOL. Porque somos nós que nos denominamos evangélicos, que
estamos nos tornando a maior vergonha desse país. Os evangélicos estão sendo uma vergonha para o país, porque não tem vergonha na cara. Não digo com todos, não digo com todos, entendam por favor. Falo isso sobretudo da liderança das igrejas. Homens sem Deus, cruéis, avarentos, preguiçosos, desonestos, corruptos, adúlteros. Ou é uma mentira, uma fake que eu estou criando aqui? Ou nós devemos estar, vamos deixar com Deus, porque Deus toma conta. Deus toma conta coisa nenhuma, meus irmãos. Há quanto tempo temos essa história de Deus vai tomar conta? E o Ailton aí fazendo o que quer. E o Ailton aí, depois de comprovada as irregularidades aqui em Amaragi, ele continua sendo presidente? Quer dizer que Deus está sendo cúmplice? A minha pergunta para você é: quer dizer que Deus está sendo cúmplice desses desvios de recursos? Eu não falo nem desvios de outras coisas da verdadeira doutrina. Se ele estivesse desviado da verdadeira doutrina, a gente não iria atrás dele, não sofreria nenhum dano. Bom, ele vai com a doutrina, que vai quem quer. Mas a questão quando se fala de recursos que não pertencem a eles, e eles colocam a mão e desviam na maior cara de pau. Aí você diz que nós estamos errados ao tornar isso público. Vá dizer isso para João, que tornou público os desvios de recursos de Judas Iscariotes. Vá dizer isso a Natã, que tornou público os escândalos de Davi. Quem está certo? É o todo-poderoso Davi ou o profeta Natã? Quem está certo nessa história? Aí você fica do lado de Judas Iscariotes? Não, porque Pedro não deveria ter dito isso. Você é desse, meus irmãos. Você é desse que quer cobrir, acobertar, abafar, omitir e muitas vezes até aprovar os desvios desses homens desviados do Evangelho? Veja aí, primeiro, a Bíblia do Ailton. Depois, vamos ver a Bíblia dos Patriotas. Isso é uma verdadeira dissonância e uma verdadeira imoralidade. Distorcem a palavra. Quem foi que estava trocando favores por barras de ouro? Não foram pastores? Pastores, digo, sem vergonha na cara, trazendo escândalo para a igreja? Aí quer dizer que se eu publico, eu estou pecando. Mas se eles cometem corrupção, desvios, eles estão blindados, porque possuem imunidade, sob o pretexto de serem homens de Deus. Homens de Deus, quem na verdade são aqueles que denunciam, que têm vida para denunciar também. São aqueles que se revoltam com esse tipo de coisa, enquanto eles têm casa em todos os lugares que eles pretendem ter. Tem pessoas aí morando de aluguel, passando privações, e não tem um diácono. Porque diácono é para servir as mesas. Mas não é do pastor, não. É da igreja. Não se levanta um diácono para dizer assim: pastor, fulano está passando privação. Sabe por que eles não vão? Porque sabem que vão ser retaliados, perseguidos. Então, não vamos nos calar, meus irmãos. São pessoas nas quais você não pode confiar. São pessoas das quais você tem que fugir. Tá certo? Então,
IEADPE, a igreja que mais traz escândalos em Pernambuco. É brincadeira uma coisa dessa. Ninguém tem acesso, gente, pelo amor de Deus. Eu sei o quanto ganha o prefeito de qualquer cidade que eu queira acessar. No site Tome Conta, tem todas essas informações. Eu sei quanto o meu colega ganha. Eu sei quanto o vereador da minha cidade ganha. Eu tenho esse acesso. E eu não dou nada para eles. Eu pago meus impostos. Agora, você dá seu dízimo e ainda se torna servo de uma pessoa que é desonesta, e você aceita isso com naturalidade, a sua mente já está cauterizada, você já se acostumou com a corrupção e você está sendo cúmplice desses desvios. Vamos às imagens agora. Bem, gente, que fizer com a Igreja de Deus, ó. Legal. Ó. Olá, Bíblia do Patriota, você quer dar uma olhada? Não tinha visto não. A diferença dela, olha, essa é uma edição de luxo, ela é capa dura, com fitilho, toda feita inspirada no dia de hoje. E o diferencial dela é que ela é toda colorida por dentro. Então ela tem todas as palavras de Deus em azul, tem os destaques e promessas de Deus em amarelo, e aqui no Novo Testamento as palavras de Jesus estão em vermelho. bem, meus irmãos, como vocês viram, contra fatos não há argumento. Que Deus salve nossa pátria, que Deus livre os crentes alienados, liberte-os, porque o diabo está fazendo tudo para destruir a obra de Deus. O diabo está usando vários pastores para descredibilizar o evangelho de Jesus Cristo. Evangelho esse que não tem quem venha macular. Porque a Bíblia diz que muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. E é necessário que venham os escândalos. Mas ai daquele. Eu não saí desse negócio aí. É negócio. Eu não saí desse negócio aí porque eu cometi pecado. Eu saí porque eu descobri o pecado. Eis a diferença. E aí, vá nos comentários. Comente, por favor. Que Deus nos abençoe. Um forte abraço do seu irmão em Cristo, presbítero Silvio Moura. Até mais.